Então, a última questão aí sobre a idolatria é o crescimento do transhumanismo, que é, ao mesmo tempo, idolatria e antropoteísmo, né? É a religião do homem, é o ápice da revolução gnóstica, no meu entender, é o transhumanismo, que é consequência direta de pelo menos duas formas de idolatria. A idolatria da tecnologia e a idolatria do próprio homem, da criatura, né? E como última observação, a idolatria contribui para fortalecer as nossas tendências aos 7 pecados capitais. A gula, a luxúria, a avareza, inveja, preguiça, ira e vaidade. Todas elas são turbinadas pela idolatria. São ou não são? Pense cuidadosamente nisso. Você vai ver que, como a maioria dos nossos pecados é causado pela filáusia, né, que é a palavra para um amor exagerado de si mesmo, você vai ver que a idolatria está na essência de tudo isso. Eu queria falar, acho que sobre idolatria era isso que eu queria falar hoje, e deixar um último exemplo, e ver se o Alexandre é só um paranoico ou se isso não é representativo da nossa época e da nossa sociedade. A Apple, que é uma maçã mordida e, portanto, ela simboliza graficamente o pecado, então é uma grife que tem o orgulho, que traz na sua marca visível a ostentação do pecado, do pior pecado, que foi o pecado da desobediência, e que acarretou todos os outros problemas, é a marca mais valiosa do mundo e a empresa mais valiosa do mundo. Acho que isso deveria servir de símbolo para nós, se não é representativo da nossa sociedade hoje. Mas vamos lá. Aí, olha só, por que eu resolvi fazer esse parênteses aqui, esse segundo bloco? 800 pessoas, muito obrigado, vocês aguentam mesmo, brigadão, Deus abençoe. Agora vamos, então, mudar o assunto. Quem quiser mandar superchat, comentário aqui, mande. Agora vamos tentar concentrar aqui. Com frequência, eu entro, vocês sabem, acompanho para saber quando tem reunião, quando não tem, desses organismos, né? Porque eu tento sempre rastrear a origem das ideias, que elas surgem aí nessas discussões, depois começa a se multiplicar por organismos maiores, até chegar na ONU e na grande mídia. Na ONU ou no correspondente, né? No caso da Unicef, da Unesco, ou da Organização Mundial do Trabalho, Organização Mundial da Saúde, e assim sucessivamente. Então, por isso, eu já venho olhando, porque em 2020 e 2021, não teve encontro do Clube de Bilderberg. Então, eles cancelaram por causa do problema de saúde e tal. E aí eu fiquei... eu sempre estou olhando lá, né? E eu tinha olhado no começo da semana passada, lá para terça-feira, mais ou menos. E não tinha nada. E se vocês olharem lá na agenda, ainda não está. Só está divulgado numa postagem de press release dentro do próprio site do Clube Bilderberg. E você vê, aí ninguém estava falando nisso. E eu vou me arriscar a dizer que esse é o encontro do Clube Bilderberg que reúne gente mais poderosa desde o problema dos anos 70, que foi quando mudou o perfil lá por causa do escândalo que aconteceu entre a Lockheed Martin e o príncipe Bernardo da Holanda, que é o criador do clube, em 54. Foi presidente do clube por um bom tempo. Então, vejam só, eu acho que desde aquela vez que eles começaram a menos acionistas e mais executivos, que isso, de certa forma, se
continua valendo. No entanto, o nível, a posição dos membros que estão esse ano, eu acho que nas últimas décadas não teve nenhum assim. Tá? Isso aí é um assunto para quem mais entende mesmo de Bilderberg, que são Daniel Estulin, Cristina Jimenez, Jim Tucker e aquele Mark Disse. São as 4 pessoas que escreveram livros sobre o Clube Bilderberg. Tem um outro, se não me engano, na França, mas esse livro eu nem li. Mas são os caras que escreveram livros especificamente. Esse Mark Disse, eu acho ele meio sensacionalista, mas ele tem um livro que tem informações legais. Eu acho o Jim Tucker o pioneiro. O Daniel Estulin pegou muito material do Jim Tucker, os trabalhos em vídeo do Alex Jones também pegaram material do Jim Tucker, e a Cristina Jimenez é uma pesquisadora mesmo. Acho que ela é a mais séria, é o que tem desses caras aí, é o que tem o texto melhor, é a que é mais metódica. Então, tem lá aqui no Brasil já tem os donos do mundo, né? E o Daniel Estulin, o Transevolução, fala também do Clube Bilderberg, e tem uma coisa aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Que eu escrevi o pós-fácil desses 2 livros, o outro também. Que no caso do Daniel Estulin, eu escrevi especificamente sobre o Clube Bilderberg. Tudo que é Conselho de Relações Exteriores do mundo inteiro está aqui. Do mundo inteiro não, Europa e Estados Unidos, ok? Não tem nada falando do Brasil aqui. Tem um monte de gente falando da China, falando da Rússia, que vão ser os temas, vocês vão ver, mas ninguém da China nem da Rússia aqui. Instituto Hudson, ó, o Eric Schmidt, o presidente do Google, tá lá. É só isso, só esse cara. O Kevin Scott, da Microsoft, também está lá. Secretário-geral da OTAN. O assistente do secretário de Defesa dos Estados Unidos. Aí a gente falou do CEO da Pfizer. Aí tem o CEO da Glaxo também. Os 2 da indústria farmacêutica estão lá também. Mas tem um monte aqui. Tem das empresas de biotecnologia, tem um monte de coisa. E aí vamos falar rapidinho aqui. Então vocês viram quem está lá? Tem pelo menos uns 10 chefes de Estado aí. Ministro de Estado. Presidente das maiores empresas do mundo. Das 10 maiores empresas do mundo, tem uns 5 caras aí. Microsoft, Google, Shell. Talvez até mais. Pensa nisso. E ninguém foi fazer uma cobertura lá na porta do hotel. Se fosse um encontro de funkeiras do Rebolado, juntasse 10 delas, a mídia inteira estava lá na porta. Por quê? É para alimentar o povo só com vulgaridade inútil. Entendeu? Qualquer reunião de 10 jogadores famosos já chama atenção. Agora, 129 caras dos mais poderosos do mundo, cara. Vocês viram aí. E ninguém fala neles. E olha, isso acontece pouco tempo depois do Fórum Econômico Mundial, que foi de 22 a 25 ou 26, agora não lembro. E aí, deixei aqui também, porque o Fórum Econômico Mundial, peraí, lançou um relatório, não sei se vocês viram isso, com 6 tópicos, que, ó, eu vou até pôr com as palavras deles, estou pegando, ó, isso aqui está no site deles, ninguém está descobrindo nenhuma roda aqui. 6 temas em Davos 2022 que definirão o que acontece a seguir. Eles mesmos admitem. Mas vamos lá. Tem que fazer uma observação aqui. O Fórum Econômico Mundial
recebeu 2.500 pessoas. O Clube Bilderberg leva 129. Mais alguns lá que são do board ali, deve chegar a 135, 140 pessoas. Sentiram a diferença, né? Um é bem mais restrito que o outro, certo? Nem todos que estão ali, a maioria não são membros do Clube Bilderberg. O Clube Bilderberg tem um board. O que eu sei que é do Bilderberg que está ali é o Peter Thiel. Ele é do board. Por isso que eu acho que ele é meio um para-raio dos caras de Wall Street e da City London para investimento em tecnologia. Ele é o cara, entendeu? Ele é o cara que eles chamam para fazer negócio. É o cara que sabe o que está fazendo. Ele é um sujeito inteligentíssimo. Como esse cara aí que eu falei, o dono da DeepMind, o criador da DeepMind, que agora o dono já é do... Ele é o presidente atual. Esse cara da inteligência artificial aí que eu falei, esse cara é um gênio, entendeu? Ele é um gênio. Tem um desafio aí de teste de capacidade cognitiva, que é uma espécie de Olimpíada intelectual. Meu, o cara ganhou 4 ou 5 vezes. Nós estamos lidando com gente inteligente pra caraca, entendeu? É o que eu sempre falo, porque eles compram essas consciências, essas ideias de pessoas inteligentes. O cara criou um negócio, pronto, já está na mão do Google aquilo lá. Né? É sempre assim. Então, vamos lá. Usando a linguagem aqui, os temas que esses humildes dizem que vão definir o nosso futuro. Sem perguntar para ninguém, eles já sabem o que eles discutiram ali. Eles falam que por causa da Ucrânia, por causa da pandemia, que agora tem 2 porquê, né, devido, tem que... ficou provado que precisa de mais corporação global. Desculpa, mais cooperação global. Então, precisa mais cooperação entre as nações. Segundo lugar, estamos numa crise tripla. Aquilo que na live que eu fiz lá no PH Vox, junto com o Ivan e o Paulo, durante a COP26, é exatamente isso. Ali dava para ver a união de energia, alimento, e, portanto, agricultura e meio ambiente. Essa é a crise tripla. É daqui que eles vão... Eles agora já unificaram. Não vai mais conseguir debater nenhum assunto desse sem falar dos outros. É isso que eles queriam. E a gente tem que também achar que é coincidência todas as iniciativas dos bilionários comprando terra produtiva no mesmo instante que dezenas de plantas de processamento de alimentos são destruídas. E agora, já acho que 4 ou 5 de fertilizantes também. Não tenho prova nenhuma. Mas é muito estranho que tudo isso está acontecendo agora.